Abra a palavra de Deus aí, por favor, em João 21. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o apóstolo João, capítulo 21. Pode ficar assentados mesmo, tá, irmãos? Nós vamos ler o texto aqui, não vou falar de tudo não, mas nós vamos ler o texto, que é um texto maravilhoso. Hoje é a ceia do Senhor. Na ceia do Senhor a gente fala do sacrifício, da morte de Jesus, da sentença, do julgamento, etc. Mas Deus colocou no meu coração para falar João 21, depois que Jesus já tinha ressuscitado. João 21, quem achou, diga amém. Depois disso, manifestou-se Jesus outra vez aos discípulos junto ao mar de Tiberíades, e manifestou-se assim. Estavam juntos Simão Pedro e Tomé, chamado Dídimo, e Natanael, que era de Caná da Galileia, e os filhos de Zebedeu, e outros dois dos seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Disseram-lhe eles: também nós vamos pescar contigo. Foram e subiram logo no barco, e naquela noite nada apanharam. E sendo já manhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não conheceram que era Jesus. Disse-lhe, pois, Jesus: filhos, tendes alguma coisa de comer? Responderam-lhe: não. E ele lhes disse: lançai a rede à direita do barco e achareis. Lançaram-na, pois, e já não podiam tirar pela multidão de peixes. Então, aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. E quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cobriu-se com uma túnica, porque estava nu, e lançou-se ao mar. E os outros discípulos foram com o barco, porque não distantes da terra, senão quase 200 côvados. Levantando a rede cheia de peixes, logo que saltaram em terra, viram ali brasas e um peixe posto em cima e pão. Disse-lhe Jesus: trazei dos peixes que agora apanhastes. Simão Pedro subiu e puxou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes. E sendo tantos, não se rompeu a rede. Disse-lhe Jesus: vinde, jantai. E nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. Disse-lhe Jesus: vinde, jantai. Chegou, pois, Jesus e tomou o pão e deu-lhe, e semelhantemente o peixe. E já era a terceira vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos depois de ter ressuscitado dos mortos. E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que estes? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: apacenta os meus cordeiros, ou as minhas ovelhas. Tornou a dizer-lhe segunda vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Disse-lhe: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Disse-lhe terceira vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu-se por ter-lhe dito terceira vez: amas-me? E disse-lhe: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus disse: apacenta as minhas ovelhas. Na verdade te digo que quando eras mais moço,
te cingias a ti mesmo e andava por onde querias. Mas quando fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde tu não queiras. Disse isso significando com que mora-te havia ele de glorificar a Deus. E dito isso, disse-lhe Jesus: segue-me. Só até aí. Não fecha a Bíblia não, deixa ela aberta. Senhor Jesus, esta é a tua casa, é a casa de oração. A responsabilidade da palavra é grande, porque não é a minha palavra, é a tua palavra. O que o irmão precisa, o que a irmã precisa, eu não sei, mas o Senhor sabe de todas as coisas, conhece a mente, o coração dele e dela, sabe o que ele está buscando, o que ela está buscando. E que esta palavra, em momento nenhum, seja a minha, mas seja a tua, e o teu nome seja glorificado e exaltado nesse lugar. E se houver um mal tentando tirar a atenção dele, se houver um mal tentando tirar a atenção dela, tentando tirar o foco dele, o foco dela, em nome de Jesus eu digo: mal, sai agora do nosso meio, bata em retirada agora em nome de Jesus. Amém, Senhor. Glória a Deus. Como eu já disse, não dá para falar do texto inteiro, porque o texto é extenso, mas nós vamos falar algumas coisas importantes que eu vejo nesse texto e me chama a atenção. E toda vez que eu penso nesse texto, eu penso que muitas vezes nós estamos fazendo exatamente como Pedro fez. Agora eu também não quero falar mal de Pedro, porque oxalá, né, que se Deus quisesse, se Deus quiser, melhor dizendo, que eu conseguisse pelo menos ser 40% ou 50% do que o Pedro foi, para mim já está bom demais, né? Porque o Pedro falhou com Deus. Quem aqui nunca falhou com Deus? Levante a mão. Todo mundo falhou com Deus. Não importa se você tem 20, 30, 40, 50 anos de igreja, não importa se você é pastor, pastora, bispo, não importa, todo mundo falhou com Deus, todos nós falhamos com Deus, se não por palavras, muitas vezes por atitudes, se não por palavras e atitudes, muitas vezes por pensamentos, sim ou não, pessoal? Mas o Senhor nos ama a si mesmo, assim mesmo. Se Deus fosse levar em conta todas as coisas más que nós fizemos para Ele, nem aqui nós estaríamos nesta noite. Sim ou não, pessoal? A Bíblia diz que as misericórdias do Senhor é a causa de nós não sermos consumidos. As misericórdias do Senhor. Então Pedro também, em alguns momentos ele falhou com Deus, mas em alguns momentos também ele fez a diferença. Por exemplo, já vou entrar no texto. Numa certa ocasião, alguns não gostam de falar muito desse texto, mas eu vou falar. Jesus, ele não passava sempre a mão na cabeça das pessoas, sempre, né? Às vezes Jesus chamava a atenção dos crentes também, pessoal. Em uma certa ocasião, Jesus deu uma palavra tão forte, mas tão forte, chamando a atenção de todos aqueles e aquelas que estavam ouvindo a palavra, que começou a sair da presença um a um, desde os mais velhos aos mais novos. E no final das contas ficou só Jesus e os discípulos. A multidão que acompanhava Jesus foi todos embora, não gostou daquela palavra. Aquela palavra não agradou o ouvido daqueles homens e mulheres que estavam ali naquela ocasião. O que aconteceu? Jesus, vendo que todo mundo foi embora, Jesus perguntou para os discípulos: e vocês, não querem acompanhar a multidão também? Aí nessa hora Pedro foi feliz. Senhor, para onde nós iremos se só o Senhor tem a palavra de vida eterna? Foi feliz ou não foi? Foi feliz. Pedro acertou todas? Não. Alguém aqui acerta todas? Não. Nós somos falhos, nós precisamos de Jesus. E olha, eu vou falar uma coisa, talvez nós precisamos nos converter mais e mais a cada dia. A cada dia nós temos que falar: Jesus, eu te aceito de novo, Jesus. Porque não é possível, eu tenho que mudar minha vida, eu tenho que mudar minha história. Eu tenho que me parecer contigo a cada dia. E parece que a cada dia que passa, eu me pareço menos contigo. E é o contrário, presbítero. Cada dia que nós estamos na presença de Deus, nós temos que parecer-nos mais e mais com Cristo.
E a Bíblia fala que os milagres seguirão aos que creem. Creem em quem? Em Jesus Cristo, o Filho do Deus Altíssimo. Ah, mas está muito difícil. Está difícil. Principalmente que Jesus está voltando. E quanto mais se aproxima a volta de Jesus, mais difícil será os dias. Mas a Bíblia diz que aquele que perseverar fiel até o fim, receberá a coroa de vida eterna. As pessoas pegam informação do fulano, do ciclano, do beltrano, nem sabe se tem fundamento bíblico, nem sabe se é heresia, não sabe de que fonte saiu, vai lá e pega informação. A partir de hoje, não escute mais a informação de A, B ou C. Escute a informação que o Espírito Santo de Deus transmite a você e a mim todos os dias. Então aqui, a situação é o seguinte: os discípulos passaram 3 anos com Jesus, vendo os milagres, vendo o mover de Deus, vendo o agir do Espírito Santo. Eles viram Jesus andar por sobre o mar. É normal um homem andar por sobre o mar, pessoal? Não é normal. Eles viram Jesus chegar na porta do sepulcro, onde Lázaro estava já enterrado lá, guardado lá 4 dias. Eles viram Jesus mandar tirar a pedra, e Jesus lá de fora falou: Lázaro, sai para fora! E o defunto saiu. Eles viram. Eles viram muitos milagres. Eles viram quando, por exemplo, uma multidão que estava com Jesus encontrou com uma outra multidão que vinha juntamente com aquela viúva, e o filho dela, a esperança dela, estava dentro do caixão. Mas aí o mestre, o Senhor dos senhores, o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, chegou e deu saúde, deu vida para aquele jovem que estava morto dentro do caixão. Se tinha uma multidão feliz que estava com Jesus, agora tinha 2 multidões felizes pelo milagre que Jesus fez naquele dia. Mas agora, depois de tudo que Jesus ensinou, Jesus falou para os crentes: olha, ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestido de, não ouvi, pessoal, de poder. Os crentes estavam em Jerusalém, pessoal? Não. Estava voltando de novo às atividades antigas. E Jesus falou lá no começo, quando Pedro se converteu, Jesus falou para Pedro: Pedro, a partir de agora eu te farei pescador de homens. Mas apagou tudo que estava na mente dele. Misericórdia, meu irmão. Deus tem prometido coisas grandiosas para mim, para você, para o seu ministério, para a sua família. Você está aqui, você é mais do que vencedor em nome de Jesus. Não fica olhando para A, não fica olhando para B. Começa a olhar para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. A pessoa vive rodeado de gente que fica falando um monte de blá blá blá, pessimista, que não crê mais nem em Deus. Tem gente que nem milagre crê. Eu creio que Jesus faz milagre nos dias de hoje. E quem sabe que nessa noite não vai ter milagre nesse lugar? Só depende de nós, meu irmão. Jesus não mudou, quem mudou foram os crentes. A Bíblia fala que Jesus é o mesmo de ontem, é o mesmo de hoje e será o mesmo. Os crentes mudaram. Porque se nós viermos para a igreja, eu falei outro dia em Campinas, se nós viermos para a igreja, todos no foco e no objetivo. O objetivo é o seguinte: o culto hoje vai ser maravilhoso, porque Jesus vai derramar do seu poder. Se todos os crentes saírem de casa, o culto hoje vai ser maravilhoso, porque Jesus vai derramar do seu. Naquele dia, Deus vai fazer grandes coisas na congregação. Porque tudo que for ligado na terra pelos crentes é ligado aonde, pessoal? Mas está desligado. Está desligado. Você não pode vir na igreja assim: hoje é domingo, é dia de culto. Não, meu irmão. Eu vou na igreja porque Jesus é digno de toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Não, hoje eu vou na igreja porque hoje é o dia
que eu vou apresentar um louvor. Está errado, meu irmão. Eu vou na igreja porque Jesus me amou primeiro e derramou o sangue dele por mim na cruz do Calvário. Hoje não é a ceia do Senhor? Quem é que poderia ter feito o sacrifício que Jesus fez por nós na cruz do Calvário? Quem? Ninguém. O único é Ele mesmo. A Bíblia diz que Deus, olhando dos céus à terra, não viu um justo sequer, ninguém que fizesse o bem. Todos se extraviaram e todos estavam destituídos da glória de Deus. Mas graças a Deus que Jesus teve misericórdia de nós, porque se não fosse Jesus, nós também não estaríamos aqui nessa noite. Aí diz a palavra que Jesus chegou lá na beira da praia e os crentes estavam lá. Jesus falou que era para esperar na beira da praia, pessoal. Era para esperar onde? Em Jerusalém. Até que do alto sejais. Pois é, os caras estavam na praia. Foi lá que Jesus mandou esperar os crentes? Foi em Jerusalém. Aí diz a palavra que Jesus chegou quietinho, tranquilo. Jesus chegou no meio dos crentes e os crentes não conheceram Jesus. Às vezes Jesus está do teu lado, esperando uma oportunidade para te abençoar e mudar a tua história, mas você não percebe a presença de Jesus do teu lado. Eu não estou vendo nada, você não precisa de ver, você tem que crer em nome de Jesus. Fé não se explica, fé se vive. Milagre não se explica, quem faz milagre é Jesus Cristo, Filho do Deus Altíssimo. Eu vou explicar o meu milagre, não tem explicação. O milagre acontece mediante a fé. A fé em quem? Em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Continuando. Aí Jesus, de novo, aquela mesma pergunta lá de 3 anos antes, ele pergunta: vocês têm alguma coisa para eu comer? Ó, ele falou com os crentes, e os crentes continuam sem conhecer Jesus. Fazia poucos dias que Jesus tinha morrido. Poucos dias. Veja bem, Jesus pergunta: vocês têm alguma coisa para eu comer? Aí diz a palavra que ele falou: não tem não. Passamos a noite inteira pescando, mas não pegamos nada. Mesma conversa lá do começo, a mesma história. E Jesus fala a mesma coisa de novo. Volta ao mar, lança a rede ao lado direito. A mesma história, não mudou nada, ó. Jesus vem falando comigo a mesma história, vem falando contigo a mesma história, e a gente continua sendo desobediente à palavra de Deus. Vamos me colocar nessa história também, porque nós somos desobedientes. E Deus tem compromisso com quem é o obediente. Eu poderia falar mais sobre isso, mas aí sai fora do texto. Bom, entraram no barco, pegaram as redes que já estavam lavadas, já tinham lavado a rede, significa que não ia pescar mais, ia pescar só à noite. Mas como Jesus mandou, eles foram. Quando eles lançaram a rede ao mar, eles passaram a noite inteira e não pegaram nada. Mas a palavra de Deus tem poder. Não é a palavra do pastor que tem poder, não é a palavra do bispo, é a palavra de Jesus que tem poder. Jesus falou: em meu nome expulsarão demônios, em meu nome, se beber algo mortífero não lhe fará dano algum, em meu nome pisarão serpentes e escorpiões, em meu nome porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Em nome de Jesus, claro. Então Jesus deu a ordem e eles obedeceram. Se Jesus te der uma ordem, obedeça, e a vitória é tua em nome de Jesus. Ok. Quando jogaram a rede ao mar, não pescaram nada à noite, mas mediante a palavra de Jesus foram de novo. Jogaram a rede ao mar, tentaram puxar, quem disse que conseguia tirar? A Bíblia diz que na rede, tem até o número, tinha 153 grandes peixes. É normal isso? Não. Passaram a noite inteira. O Pedro, o João, esse pessoal era pescador profissional.
Não é amador como eu, que vai lá no rio lá para pegar peixe, pega só uns porquinhos, de vez em quando pega um piauzinho, dá até dó. Pescar lá outro dia com meu pai, pegava uns porquinhos desse tamanho, parecia um lambari. Soltava, dá até dó, né? Então soltava. Não, pegaram 153 grandes, tentaram puxar a rede, conseguiram? Não conseguiram, porque a rede estava super lotada de peixe. É assim que Deus vai fazer comigo e contigo se você for fiel a Deus. Você vai lançar a rede aonde Deus mandou você lançar, e você não vai conseguir trazer de tanto milagre, tanta bênção que Deus tem para mim e para você. Imagina só passar a vida inteira na igreja patinando. Negativo. Nós não somos esquiadores e nem patinadores. Nós somos servos do Deus Altíssimo. Tudo que nós fizermos em nome de Jesus vai dar certo e vai prosperar. Misericórdia. Deus tem um caminhão de bênção para mim e para você, meu irmão. Toma posse do seu milagre. Aqui, nessa palavra eu me lembro de Daniel. Me lembro de outras coisas também, mas me lembro de Daniel. Veja Daniel. Daniel chegou na Babilônia como escravo. Escravo tem direito a alguma coisa? Não. O escravo, se o dono dele quiser dar comida para ele, bem. Se não quiser, não come. Sim ou não, pessoal? O escravo tem direito de negociar ou tentar bater de frente com o seu senhor? Não. Mas eles foram para a Babilônia, eles continuaram fiel a Deus, temente a Deus, não só Daniel, mas Misael, Ananias e Azarias. E diz a Bíblia que eles foram tão abençoados lá na Babilônia, né? Principalmente Daniel, que tinha um espírito de excelência que Deus deu, e decifrava sonhos, que Nabucodonosor não movia uma palha sem antes falar com Daniel. Agora, se Daniel fosse desobediente a Deus, ele seria próspero na Babilônia? Não. Deus gosta de desobediente? Não. Deus gosta de crente obediente. Se você for obediente à palavra de Deus, você não precisa pedir nada. Deus providenciará todas as coisas. Olha aí o livro de Daniel. Vê em algum momento se ele pede alguma coisa para Deus. Ele não pede nada, mas Deus transforma ele como segundo homem na linha de comando na Babilônia. Daniel era riquíssimo, e o coração dele não estava no dinheiro. O coração dele estava no Rei de Israel, o Deus Todo-Poderoso. Você não vai encontrar Daniel reclamando. Você não vai encontrar Daniel murmurando. Você não vai encontrar Daniel desobedecendo. Daniel é obediente. Daniel é fiel a Deus. E Deus fez grandes coisas na vida de Daniel. E ele viveu até o fim, com bastante dias de vida, e morreu porque chegou a hora de morrer, mas Deus abençoou ele em todas as coisas. Eu pergunto para você, o nosso Deus também é o Deus de Daniel, pessoal, sim ou não? Então Deus vai te abençoar também em todas as coisas até o final da tua vida. Ou será que Deus mudou? Não, Deus gostava mais de Daniel, pessoal? Lógico que não. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para morrer por mim e por você lá na cruz do Calvário. Continuando. 153 grandes peixes, não conseguiu puxar a rede. Meu Deus, eu nem comecei ainda, já está acabando o horário. Nem comecei. Chegaram diante de Jesus agora. Aí, o João, aquele que Jesus amava, o João falou para Pedro: meu amigo, sabe quem é esse cidadão que manda a gente pescar aí? Não sei. Jesus Cristo. Os caras até tremeu. Jesus de Nazaré. A Bíblia fala que o Pedro estava nu. Agora esse nu, não sei se é o nu que eu estou pensando mesmo, ou se tinha pelo menos uma sunga lá, né? Não sei se ele estava realmente nu. Talvez ele tinha um shorts lá, um negócio assim, não é? O que o Pedro fez?
Nem esperou chegar na praia, já pulou da canoa e já saiu nadando já. Aí Jesus está lá o peixe, está lá o pão, né? E chega todos os crentes na frente de Jesus, tudo crente assim, ó. Os caras já sabem que é Jesus, mas ninguém fala nada. E eu vou falar, ele vai dar um sarrafo na gente aqui. Ele vai falar um monte, falar, eu não falei para você esperar em Jerusalém? Foi aqui que eu mandei esperar? Mas graças a Deus que Jesus não é que nem o homem, Jesus é diferente. Jesus, graças a Deus que é diferente de mim e de você. Jesus nos amou incondicionalmente. Aí diz a palavra que os crentes não falavam nada. Aí os crentes comeu. Crente gosta de comer, pessoal? Sim ou não? Aqui não, né? Os crentes gostam de peixe? Peixe ou churrasco? Qual é o melhor? Vamos fazer o seguinte. Só os peixes, fala bem alto. Peixe. De novo, eu acho que não ficou mais. Os peixes, fala aí, ó. Peixe, bem alto. Churrasco, vamos ver quem ganha. Churrasco. O churrasco ganhou. Então vamos fazer o seguinte. Vamos dividir, metade come peixe e a metade come churrasco, tá bom para vocês? Hã? Acha o peixe? Assar o peixe. Faz os dois, Então tá bom. Então agora os crentes olhando para Jesus, ninguém fala nada. Ninguém fala nada. Diz a palavra que ninguém fala nada. Aí os crentes comeu, e eu penso que deu uma caprichada naquela refeição. E comeu pão e comeu peixe. Agora Jesus chama Pedro. Misericórdia. Eu acho que o Pedro treme as pernas naquela hora, hein, pessoal? Sim ou não? Porque Pedro sabia que ele tinha negado 3 vezes Jesus lá atrás. Ele falou, se necessário for, eu morro contigo, mas eu não te nego. Mas ele negou. Mas Jesus chegou bem tranquilo para Pedro e perguntou, Pedro, tu me amas? O cara deve ter pensado, danou-se. Aí, mas ele responde, né? Eu te amo, Jesus. Então toma conta das minhas ovelhas. Vocês são ovelhas do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vocês não são ovelhas do pastor, do bispo, vocês são ovelhas de Jesus. Aí qual que é a missão do pastor? Direcionar as ovelhas de Jesus no caminho do céu. Quem foi que derramou o sangue dele na cruz do Calvário? Foi eu ou foi Jesus? Foi Jesus. Logo vocês não são ovelhas de Jesus. Muito bem. Aí foi feita a primeira vez a primeira pergunta. Tu me amas, Pedro? Eu te amo. Segunda vez, Jesus pergunta a mesma coisa. Ele negou o Cristo 3 vezes. Agora ele tinha que afirmar que ele ama Jesus 3 vezes também. Segunda vez. Simão, agora ele acrescenta mais algumas palavras. Filho de Jonas, amas-me? Disse-lhe Pedro, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Então toma conta das minhas ovelhas. Jesus pergunta a terceira vez, e eu penso que nessa terceira vez abalou a mente e o coração de Pedro, porque agora não era só Deus falando, agora era o Espírito Santo agindo na vida de Pedro. Jesus pergunta pela terceira vez, Pedro, tu me amas? Ele diz, eu te amo, Jesus, tu sabes de todas as coisas, tu sabes que eu te amo, então toma conta das minhas ovelhas, Pedro. E a partir daquele momento, nunca mais Pedro foi igual para a honra e glória do nome de Jesus. E passado mais alguns dias, diz a palavra de Deus, que desceu o Espírito de Deus sobre aquele cenáculo, onde estava mais ou menos uns 120 crentes. Desceu o Espírito Santo de Deus como língua repartida como fogo, pousou sobre a cabeça dos crentes, e os crentes foram cheios do Espírito Santo de Deus. E agora Pedro, cheio do Espírito Santo de Deus, ele andava pelas ruas, as pessoas colocavam os enfermos na direção dele, aonde passava a sombra de Pedro, os enfermos eram curados.
mais, Pedro, cheio do Espírito Santo, em uma palavra, e um dia, se eu puder, eu perguntarei para Pedro que palavra foi essa. A palavra foi tão forte, a palavra foi tão poderosa, que quase 3.000 pessoas aceitaram Jesus numa única palavra. E se não bastasse, em uma outra ocasião, um pouco mais à frente, Pedro de novo cheio do Espírito Santo, pregando com autoridade a palavra de Deus, porque a palavra de Deus tem poder. Quase 5.000 almas aceitaram Jesus de novo. Não importa se você é filho de pastor ou se você não é. Não importa se você tem 1 ano de igreja ou tem 50 anos de igreja. Se você se colocar na brecha, Deus faz de você homem valente, mulher valente, para anunciar a palavra de Deus com autoridade. O mundo precisa de homens que pregam com autoridade. Porque quando é a palavra de Deus, ela vai no coração e na mente do crente. E o crente pode ser valente, pode ser brabão. Ele se coloca na presença de Deus e fala: Jesus, tem misericórdia de mim. Mas se a palavra é do homem, ela não surte efeito nenhum. É uma palavra fraquinha, uma palavra que não passa nem daqui. Mas se a palavra é de Deus, o milagre acontece em nome de Jesus. Então diz a palavra que Pedro, depois dessa ocasião, ele escutou a seguinte palavra de Jesus: nós vamos para a ceia. E eu paro porque o tempo já foi. Jesus, depois que viu que realmente Pedro agora tinha entendido a missão dele na terra, e Pedro fez a diferença, viu pessoal? O Pedro fez a diferença, e quando chegou o final da vida dele, mais ou menos em 67, 68 da era cristã, diz a palavra de Deus, quando ele foi condenado à morte, na hora da crucificação, esse Pedro falou para os romanos: eu não devo morrer como meu mestre, eu não quero morrer como meu Senhor, pode me crucificar de cabeça para baixo. Isso não é para qualquer um não, tá? Então, o Pedro fez a diferença. Por isso que eu disse, gostaria de ser pelo menos uns 30% do que foi Pedro, para mim já estava bom já. Glória a Deus. Aí a palavra final é essa: na verdade, que Jesus falou para Pedro, na verdade te digo que quando eras mais moço, te vestias a ti mesmo e andavas por onde querias, mas quando já fores velho, estenderás as mãos e outro te cobrirá, ou outro colocará roupa em você e te levará para onde tu não quer ir. E disse isso o Senhor, significando com que morte ele havia de glorificar a Deus. Então, que essa palavra fique no meu e no teu coração nesta noite. Você é filho de Deus, você é filha de Deus, e em nome de Jesus você pode fazer a diferença nesses últimos dias. Não fique ouvindo a voz do inimigo, o inimigo já foi derrotado, ele é perdedor. Escute o que Jesus fala para mim e para você. Se você crer, você pode fazer a diferença nesses últimos dias em nome de Jesus. Só depende de nós. Vamos para a ceia do Senhor. Igreja Evangélica Pentecostal Creio Eu na Bíblia. Há mais de 55 anos, levando a palavra de Deus com compromisso com o reino de Deus.